da cruz na nossa salvação e também do sangue. Então aqui, meus amados irmãos e irmãs, nós precisamos avançar um pouco ainda, desmistificando algumas palavras. Coração de incredulidade que vos leve à apostasia. Na sua Bíblia está afaste. Essa palavra aí é absteme no grego, da onde vem a palavra apostasia, que vos leve a uma apostasia, que é o afastamento de Deus, é o abandono, é a indiferença a Deus. Vamos mais ainda. Quando ele diz assim, no versículo 13, pelo contrário... Senhores, se vocês forem numa festa, num happy hour, num almoço, qualquer encontro, alguém fala de Deus? E se alguém começar a falar de Deus? Se você começar a falar de Deus, alguém vai te dar ouvidos? Alguém vai querer falar de Deus? Alguém quer ouvir você falar de Deus? Não, ninguém quer ouvir. As pessoas na festa estão preocupadas em comer docinho e falar mal dos outros, futricar, falar da vida alheia, reclamar. No trabalho, elas estão preocupadas com as coisas do trabalho para ganhar dinheiro, para concluir seu trabalho, seu relatório. Mas ninguém quer ouvir Deus. Todos estão sendo enganados pelo inimigo. Ninguém quer ouvir Deus. Se eu não ouço Deus, eu vou ouvir quem? O inimigo dele. É o que a grande maioria está fazendo, ouvindo o inimigo. E sendo feliz com as festas, com os shoppings, com os almoços, em família ou não, com os amigos, e achando que estão ganhando essa vida. Talvez estejam ganhando essa vida, mas estão perdendo a vida eterna com Deus. E eu choro. Essa frase, pelo contrário, aqui é uma conjunção do texto original grego que faz a transição, introduz a transição para o assunto principal. É como se agora ele estivesse nos levando de volta para o assunto principal. E diz: exortai-vos mutuamente a cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então, só que a hora que eu vou fazer isso no meu ambiente de trabalho, mesmo sendo contratante, ninguém quer ouvir. Eu insisto às vezes para as pessoas abrirem a câmera, porque eu quero ter um pouco de afeto, porque as reuniões hoje são todas à distância, mal dizer, quase todas. E eu quero ver o rosto da pessoa, a pessoa nega o rosto. A pessoa não fala. A pessoa não se relaciona nem numa reunião à distância. Mesmo falando do contexto que ela está praticando naquele trabalho. Quando eu falo de Deus, quando eu começo a falar um pouco mais, as pessoas falam: olha, não tem tempo, vamos, tá bom, vamos para a próxima. E eu falo de pessoas que eu amo muito, que fazem isso. E eu choro. Eu vivo chorando. Chorando por a alma dessas pessoas que não estão vendo o que eu vejo. Porque a elas não foi revelado. O que foi revelado a mim. E não foi revelado a elas, porque elas não escolheram um novo nascimento. Elas conhecem esse projeto e não participam. E aonde esse engano do pecado vai se manifestar no nosso coração. Aí no versículo 15, ele diz assim: quando se diz hoje, se ouvirde sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação. Essa palavra aqui, ela traz o sentido de insulto, de afronta, de irreverência, de petulância, de atrevimento. O insulto, a petulância, a irreverência, se é de um filho com o pai,
ou de um pai com um filho, quando este está falando de Deus ou está dando uma orientação, o que dirá o insulto a Deus Pai? É infinitamente mais grave. E hoje os jovens que não são tão jovens, insultam os pais, futricam nos próprios pais, não obedecem aos pais, acham que sabem tudo. Por quê? Porque o inimigo assola a mente deles. E por culpa do pai, que não conseguiu orientar os filhos para seguir a Cristo. Por isso que eu choro. Eu sou um deles. Apesar de ter o novo nascimento, tive 2 filhos, não tive a competência, não tive a maturidade espiritual que eu tenho hoje para fazer os meus próprios filhos crerem em Cristo. Eles podem até falar, mas não creem. Porque o insulto, a irreverência, a petulância contra a minha pessoa é ultrajante. E eles não sabem que eles estão sendo utilizados pelo inimigo para afrontar-me. Agora, muito pior do que afrontar-me, minha pessoa carnal, eu, Mauro, nesse plano, é afrontar a Deus Pai. Eu também tive desobediência com meu pai carnal, só que meu pai carnal me chamava atenção e eu me curvava. Hoje não. Hoje debocha do pai. Murmura contra o pai. Pactua em falar com os outros mal do próprio pai. E às vezes a própria mãe que corrobora com isso. É muito triste carregar essa cruz. Que a gente carrega em sofrimento. Mas é a cruz que foi partilhada com a cruz de Cristo, que deu a vida dele para nos salvar. E também foi insultado, afrontado, cuspido a cara, cravado uma coroa de espinhos, pregado numa cruz. E eu me sinto exatamente assim espiritualmente. Cuspido na cara, apanhado na cara, uma coroa de espinho na cabeça, tudo simbólico, é lógico, e pregado numa cruz. Por pessoas tão próximas dos meus próprios filhos. Testemunho aqui. Quem sabe um dia alguém vai contar para eles. E quem sabe um dia, se Deus ouvir minhas orações de intercessão, eles vão ter a revelação que Deus tem para eles, o propósito que Deus tem para eles. O que eu desejo é de todos, não só meus filhos, todos vocês estão me ouvindo, trabalham conosco. E você que não me conhece pessoalmente, que venha trabalhar conosco, porque o nosso trabalho é para o reino de Deus, onde nós testificamos, nós advertimos e nós nos consolamos com o Espírito Santo e nós nos motivamos para a vida eterna com Cristo, desejando que o outro querido também venha estar junto conosco na Nova Jerusalém, que representa uma vida com um corpo glorificado no reino de Deus. Vem conosco. Movimento, porque foi justamente isso que aquele povo fez. Meus amados irmãos e irmãs, quando eu me refiro àquele povo, vocês sabem muito bem que eu estou me referindo àquela peregrinação do povo de Israel, quando saíram do Egito
E durante 40 anos peregrinaram no deserto até entrar em Canaã, que é a terra de Israel